Faremos agora a entrevista do dia, porque nas últimas semanas o Ministério Público defendeu e acabou sendo na imprensa a ampliação da rede de proteção em Campinas para crianças e adolescentes. Estamos falando do trabalho de conselheiros tutelares, mas também de toda a rede de apoio. Segundo o MP, a cidade de Campinas terá 6 conselhos a partir de 2024, que seria uma expansão, porque estamos hoje com 5, mas respaldado no que orienta o CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, teriam que haver 12 e não 6, se for levado em conta o número de moradores da cidade de Campinas. Mas é um pouco controversa essa situação, até porque o próprio CONANDA, numa outra publicação que foi feita, estipula e dá aos municípios a obrigação e responsabilidade de garantir essa quantidade de conselheiros tutelares e de rede de apoio a população de acordo com a quantidade de habitantes. Ou seja, Guilherme, também há aí uma controvérsia na própria legislação, uma preocupação em atender corretamente a população. E a gente destaca, né? Por que está ganhando destaque essa recomendação bem agora? Bom, aqui em Campinas a gente teve recentemente o caso das crianças resgatadas em uma casa com condições insalubres, onde até feijões, um pé de feijão, né, brotava no sofá. Isso foi em 29 de janeiro, na Vila Vitória. Crianças com 3, 7, 11 anos estavam ali abandonadas, essa casa extremamente suja e sem condições sanitárias. Mas tem outros casos também, né? Tem o do Menino do Barril há alguns anos, aqui em Sumaré, a gente teve do lado de Campinas, do Matão também, aí... Sim, esse outro caso não é relacionado ao atendimento conselho tutelar, até porque vale uma explicação, e por isso que nós convidamos a conselheira tutelar para ter essa oportunidade de nos explicar, a Anália Lauras. Aliás, é a primeira vez que o órgão, que tem uma atuação independente, vai dar uma entrevista falando depois desses casos, e eles atendem de forma regional. É um outro tipo de organização de trabalho, até ela nos ajudará a explicar isso. E a Anália já está na linha para conversar conosco, porque apesar desse caso Sumaré não corresponder à atuação, vale lembrar que a situação dessas outras crianças eram muito semelhantes à que nós encontramos em Campinas, com as notícias que chegaram em janeiro. Então a Anália já está na linha. Anália, um bom dia para você. Muito obrigada aí por conceder a entrevista à CBN. Bom dia, Carolina. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes. Quero registrar aqui o nosso muito obrigado, né, por esse espaço. Como você colocou, né, a primeira vez que o Conselho concede entrevista, mas eu acho que é importante algumas questões, né? E o convite da CBN, ele vem ao encontro daquilo que nós diariamente buscamos, que é desconstruir a imagem do Conselho Tutelar policialesca. Então, falar neste momento sobre o Conselho Tutelar é um momento pedagógico, inclusive para a gente discutir o papel do Conselho Tutelar, que equivocadamente, né, vem se arrastando desde sempre, né, como um papel policialesco, e que é uma inverdade. Então, nós precisamos falar sobre o papel do Conselho Tutelar para a gente entender as atribuições do Conselho e direcionar as cobranças a quem de fato compete. Anália, aí vem de encontro a nossa primeira pergunta. Faltam conselheiros tutelar para o tamanho da cidade de Campinas? Falta. Falta o dobro, né? Nesse momento, nós temos aí uma conquista que é a criação do 6º conselho, mas que ainda não é o suficiente, né, para a dimensão, para a proporcionalidade da cidade, e mais do que isso, não é o suficiente para o papel que o Conselho deve executar. Mas, para além de discutir essa questão da quantidade de conselheiros tutelares faltantes na cidade, não dá para a gente fazer essa discussão sobre quantos conselhos tem, quantos faltam, sem discutir a rede de proteção. Porque o Conselho Tutelar, ele não se coloca no sistema de garantia de direitos como supremacista, né? Ele não é o pivô de toda a garantia de direitos. Ele é uma parte. E essa parte tem o mesmo peso da falta de creche, da falta do CAPS infantil,
da falta de escola, né, da falta da rede de proteção básica da assistência social, da falta, inclusive, da previdência social nesse sistema de garantia de direitos, da falta de direcionamento de política pública para habitação. Então, não dá para a gente fazer a discussão de quantos conselhos faltam na cidade sem minimamente discutir quantos serviços faltam em todo o sistema de garantia de direitos, porque de fato são eles que vão aí executar, né, a proteção e vão garantir o direito das crianças e dos adolescentes na cidade. Anália, Guilherme Pierangeli falando, bom dia. Você falou então dessa questão do número de conselhos, né, que faltam conselhos, vai subir de 5 para 6 conselhos tutelares regionais aqui em Campinas, né, e há essa previsão de que seriam ideais 12 conselhos, dado o tamanho da população. Um caso que ficou bem claro, talvez, essa falta de um número de conselhos adequado para atender toda a cidade, é aquele caso do Menino do Barril no início de 2021, né, o conselho foi alvo de várias críticas porque não teria acompanhado, descobrido antes, né, essa questão, esse caso. Ele mostra, então, a falta realmente. Esse é um caso que mostra a falta do número de conselheiros adequado para atender todos esses problemas aqui na cidade, porque devem haver outros casos que a gente não tem conhecimento e nem o conselho, né? Então, com 12 conselhos e conselheiros o suficiente, a gente poderia descobrir mais casos desse tipo, ter uma cobertura melhor, digamos assim? Guilherme, acho que essa pergunta ela é bem importante, que a mídia, né, sempre coloca como o menino do barril, o garoto Eduardo, ele é um sujeito de direito, importante da gente reconhecer. A criação de 12 conselhos tutelares não vai garantir que casos como esse sejam evitados. E é isso que a gente precisa entender. Não vai. Entre 5, 6 e 12 conselhos tutelares não vai ser evitado. E daí eu vou falar o porquê. Primeiro porque a sociedade precisa entender que, perante o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo mundo tem responsabilidade sobre criança e adolescente. O Conselho Tutelar ele é uma parte desse sistema de garantia, mas sem informações e sem a execução de todos os atores sociais na rede, no sistema de garantia de direitos, casos como o do menino Eduardo vão continuar acontecendo. E por que eu estou falando isso? Porque a família ela tem responsabilidade sobre criança e adolescente. A sociedade, a comunidade em geral, vizinho, a educação, a saúde, a assistência, todos. Né? Nós precisamos entender que o papel do Conselho Tutelar não é de fiscalizar criança e adolescente dentro das suas casas. O Conselho Tutelar não sai batendo no porta a porta e perguntando como que a criança, como que o adolescente está, em qual condição ele está vivendo. O papel do Conselho é zelar pelo cumprimento dos direitos. Quando que o Conselho atua? Quando o Conselho é provocado e tem a notícia de que existe ou uma violação de direitos ou uma suspeita de violação de direitos. Então, se as informações não chegam até o Conselho Tutelar não tem como saber o que está acontecendo com essa criança e adolescente. Aí, eu vou te dizer o seguinte, como é que essas informações chegam? Elas podem chegar através do Disque 100, que a comunidade pode fazer de forma anônima. A família pode procurar o Conselho Tutelar e trazer essa informação pessoalmente. Né? Podem procurar os serviços públicos e registrar essas denúncias. Mas o que nós precisamos entender, diante desses debates frente a negligências, é que quem são aqueles atores que estão mais próximos do território, que estão mais próximos dessas famílias e que têm esse contato diário com criança e adolescente? Não é o Conselho, porque o Conselho não tem esse diário, esse dia a dia. Mas aí nós precisamos discutir, inclusive, e qualificar, né, a discussão sobre, por exemplo, as ofertas de vaga em creche, que é proteção básica, que está na primeira infância, que está no território e que falta no município. Né? Se hoje a gente pegar, e daí eu vou falar pelo Conselho Noroeste, do qual eu faço parte e do qual nós temos dados, hoje o maior violador de direito é o poder público.
Então, falar em superar a negligência, falar em evitar casos como o menino Eduardo, como os casos, né, desses que apareceram recentemente, é falar em fortalecer a proteção básica na primeira infância. É falar em ampliar o serviço da assistência social, CRAS, serviço de convivência familiar, mas também falar em se criar vagas em creches. E daí discutir, inclusive, a qualidade dessas vagas. Discutir os locais e territórios onde as futuras creches serão construídas. Será que elas vão ao encontro da demanda do município? Então, nós não podemos reduzir a discussão em superar questões de negligência, né? Fazer esse enfrentamento puramente falando em se criar conselhos tutelares. Está equivocado. Agora, o Conselho Anália, Tutelar não tem esse poder, infelizmente. Agora, Anália, a Prefeitura de Campinas, ela se propôs a conversar conosco a partir da sua entrevista para que possa ajudar nas respostas a esses questionamentos, mas antecipou uma nota bastante ampla sobre os serviços que são disponibilizados. Então, por exemplo, o Departamento de Operações de Assistência Social aqui da Prefeitura de Campinas disse que a Secretaria acrescenta que tem 90 serviços de convivência com 15.690 vagas. E aí ela faz aqui um relato bastante detalhado falando sobre as casas de passagem com abrigos, as casas lares para crianças e adolescentes, tem também mais de 400 vagas de acolhimento a adolescentes e crianças, além de citar pela Secretaria de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, algumas das frentes relacionadas aos atendimentos, que são os que você tem citado. Os CRAS no município, que são por regiões também, além de ter, na segurança alimentar e nutricional, uma distribuição gratuita, tanto de leite, depois tem outras informações relacionadas a salário mínimo, que são verbas que são destinadas para poder conter a situação também social destas famílias, assim como a parte em que relaciona aqui por região os centros de referência de assistência. Essa nota é bastante ampla e ela cita por região o que é feito com números, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a Prefeitura de Campinas hoje consegue atender, ainda tendo toda essa estrutura, toda a necessidade, porque você fala das creches, mas e o restante da rede de apoio? Justamente, Carolina, essa é uma discussão muito intensa, né? Porque a própria assistência social, ela cita, né, a criação de novos CRAS, um por cada região e 2 na região sul, o que é muito significativo, importante, porém, ele não atende e não atenderá toda a demanda, né? E daí eu provoco, inclusive, a reflexão da gente fazer uma discussão sobre a qualificação dos atendimentos, porque quando nós falamos dessas vagas na proteção básica da assistência social, nós estamos falando em territórios específicos. Eles não estão presentes em todos os territórios. Nós temos territórios de alta vulnerabilidade social que não têm presente essa política da assistência. E o que é muito danoso, porque tem casos de necessidade de aplicação de medida de proteção que nós não temos a oferta desse serviço. Então, isso é muito ruim. Mas, Anália, somado a isso, vocês não conversam, Anália, Conselho Tutelar e sim, Prefeitura? Sim, nós conversamos, inclusive isso faz parte da atribuição do Conselho, né, de questionar, de cobrar, de indicar, né, a necessidade de surgimento de políticas públicas, mas isso pouco se avança. Então, assim, falar na criação do Conselho, nós precisamos falar na ampliação de toda essa rede. Hoje nós já temos a informação de que na região sul, onde vai ser criado esse conselho, serão aumentados alguns serviços, né? Um exemplo que eu dou é o próprio CREAS. Vai ser ampliado a oferta de vagas na região sul, mas ela não vai acabar com a fila de espera. E daí, quando eu falo de CREAS, que é um serviço de média complexidade, aonde os casos, né, foram identificados como situações de negligência, de violência, violações,
que precisa ser trabalhado com essa família para que ela tenha possibilidade de ressignificar essa situação, né, e sair dessa situação de violação, ela tem fila de espera. Como uma família que está nesse momento tão fragilizado tem condições de esperar 6 meses, 8 meses para um atendimento. Isso não dá para acontecer. Só que isso acontece. Ok, Ana. E somado a isso, nós temos uma discussão que ela é muito importante, que é a condição desse trabalhador em atender essas metas desse serviço. Que é um outro ponto a ser observado. Que é um outro ponto a ser observado. Então, Ana, assim, nós precisamos discutir qualificação dos serviços dessa rede de garantia. correto. Para que a gente, inclusive, tenha condição de discutir, né, um plano de superação dessas situações de negligências e violações no município. Anália Lauras, conselheira tutelar da região noroeste de Campinas, quero agradecer a sua participação. Um bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade, Carolina. Até mais.